muitas preocupações com as pessoas. Mas sinceramente, irmãos, eu não sei se a pandemia tem revelado preocupações ou a pandemia tem mostrado como estão os cristãos diante de Deus. Porque aqueles que estão com o Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece. A pandemia não pode tirar a nossa fé. A pandemia não pode nos assombrar. A pandemia não pode tirar a nossa estabilidade. Aleluia! A nossa estabilidade, ela tem que ser preocupante quando nós não estamos de acordo com Deus. É verdade. Amados, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Te louvamos, te engrandecemos, ó Pai, pois temos a Tua palavra na nossa vida. A Tua Santa Escritura, Senhor. Fale conosco esta noite. Queremos ouvir a Tua voz, sentir a presença do Teu doce Espírito Santo. Tenha liberdade, meu Pai, para falar conosco, e que possamos estarmos prontos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Amados, aqui é uma grande história da viúva de Naim, aonde Jesus estava adentrando nessa cidade, e junto com Jesus estavam os seus discípulos e também uma grande multidão. Estavam glorificando a Deus, exaltando a Deus, bendizendo ao Senhor, porque certamente o Senhor estava visitando o seu povo através de Jesus Cristo. Ele era aquele que tinha sido anunciado por João Batista, que curaria, restauraria, transformaria a vida de muitos que se clamassem por ele. E Jesus não só operava o milagre quando clamavam a ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas Jesus também operava milagre quando ninguém o chamava. No caso da viúva de Naim, ela não clamou por ele, ela não rogou por ele, mas o mais importante é que os olhos de Jesus viu ela, os olhos de Jesus contemplou a sua dor e a amargura, com certeza, que estava no seu coração. Porque Jesus, irmãos, ele era misericordioso e amoroso. Jesus, ele era a representação de Deus
mostrando como Deus era em Cristo. Deus não fazia acepção de pessoas para tocar, para ser salvo. Deus mudou até o princípio daquilo que Ele determinou por lei mosaica, de que quem tocasse em alguma coisa morta seria considerado imundo, e Jesus quebrou o princípio que Ele estabeleceu lá no antigo, para mostrar agora a sua graça e a sua misericórdia. Quando Jesus toca no esquife, Jesus, Ele faz com que os homens que levavam aquele caixão parem, porque ninguém poderia tocar, somente aqueles que eram permitidos tocar. Porque Jesus interviu aquela circunstância. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que quando Jesus chegou perto da porta da cidade, a Bíblia vai dizer que estavam levando um defunto, um filho de uma mulher. Ela era viúva. E nós sabemos que essa mulher, ela já trazia já no seu fardo a dureza de ser uma viúva. Porque tudo aquilo que ela tinha de segurança já tinha se ido, que era o marido. A estabilidade, o conforto, a união, a alegria, a segurança era do marido sobre a vida dela. E ela já não tinha esta segurança, esta alegria. Ela só tinha um filho, mas também por circunstâncias da vida, o filho foi ceifado também. Então tudo aquilo que era por compromisso de um marido, de um pai de família, na morte foi transferido na expectativa de um filho, para que quando ele crescesse, gerasse estabilidade no lar novamente da viúva. Porque existia muito julgo desigual entre a mulher e o homem. Então a expectativa daquela mulher era o filho, a expectativa dela de estabilidade, de alegria, de comunhão, de união estava no filho. É a única pessoa que estava com ela. Só que chegou pelas circunstâncias da vida, a morte veio e ceifou a vida do filho. E com a morte vem o vazio, vem o esfriamento, vem a geleira, com a morte vem o desgosto, talvez a falta de vontade de prosseguir. Com a morte vem os sonhos arrancados, com a morte vem o futuro já embaralhado. E essa era a realidade daquela mulher. As vidas foram ceifadas da sua casa, e ela se encontrava agora diante de uma grande multidão, fazendo cortejo daquele momento fúnebre, para que ela pudesse colocar a única esperança dela enterrada. Imagina o estado que ela estava. Existia uma multidão que seguia Jesus, mas uma multidão que o cercava, aquela mulher e o caixão, naquele momento. Só que aquele momento era um momento de dor para ela, um momento de perda. E hoje em dia muitas pessoas têm perdido o seu cônjuge, perdido mãe, perdido pai, perdido filhos. E as dores, ninguém consegue suprir as necessidades dessas dores. Verdade. São perdas que aquela mulher, a viúva de Naim, estava vivendo. Só que a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que eu gostaria que os irmãos prestassem bem atenção, no versículo de número 13. E vendo a Jesus.
moveu-se de íntima compaixão por ela. No meio daquele cenário, a luz chegando, os discípulos glorificando, a multidão glorificando a vida, porque Jesus veio trazer vida. Ele tomou no madeiro toda a enfermidade, toda a doença, e ele veio trazer vida onde não tinha, veio estabelecer a paz onde não tinha. Mas, por outro lado, havia semblantes caídos, semblantes de desgosto, de derrota e de falta de perspectiva. Era um contraste naquela saída de Naim. Era um contraste no final daquela cidade. Mas louvado seja o nome do Senhor. Jesus não entrou por acaso ali. Jesus não entrou por coincidência ali. Jesus entrou ali para fazer uma grande obra na vida daquela mulher e que fosse contemplado da multidão que estava junto com ela, fazendo aquele cortejo fúnebre para enterrar a única esperança que tinha se acabado. Jesus veio operar um grande milagre. E o que é lindo nesta história é que a Bíblia fala, e vendo Jesus, ele olhou para ela, irmãos, e ele olhando para a mulher, ele moveu-se de íntima compaixão. Aleluia, Jesus. E essa íntima compaixão é como que Jesus tivesse sentido e sentindo que ela estava por dentro, que muitas das vezes nem a esposa nem o marido sabe o que está sentindo. Só Jesus sabe o que passa por realmente na alma. E que Jesus sabia o que estava na alma daquela mulher, a angústia que ela estava. Porque, irmãos, ela tinha toda a expectativa, estava tudo depositado no filho. Ela já teve uma primeira perda e ela superou a primeira perda. Mas quando chega a morte na casa de novo, tudo que era depositado no filho ia ser enterrado. Tudo que era depositado no filho e todo o sentimento que estava no filho, do relacionamento da família, estava sendo enterrado. Imagine a situação dessa mulher, o estado que ela se encontrava. No processo natural humano, ela teria que enterrar o filho. Na circunstância que já estava, morte na sua casa, ela tinha que enterrar o filho. Não tinha mais nenhuma perspectiva sequer de um milagre. Mas quando Jesus ele olha para ela e enche-se de íntima compaixão, a Bíblia vai nos dizer, Jesus ele olha para ela e diz: não chores. Aleluia, Jesus. Jesus não estava dando uma palavra de conforto. Jesus estava dizendo: a situação vai mudar na tua casa, não chores. Aleluia. Porque a multidão estava chorando, estava dizendo: não chore, não fique assim. Mas Jesus, esse não chore de Jesus é dizendo: eu vou mudar a sua história. Aleluia. Eu vou mudar a sua sentença. Aleluia. Porque era natural dela, do filho morrer. Morreu. Foi o acaso da vida, acontece, às vezes acontece sem nós querermos, mas acontece porque faz parte da vida. As perdas e as mortes e as idas. Mas quando Jesus muda, Ele olha para mim, olha para você, Ele pode mudar a sentença que já está certa. Sim, Jesus. Porque Ele é o autor da vida. Ele é aquele que tem todo o poder. É aquele que tem a chave da vitória. É aquele que tomou a morte e fez com que a vida
estivesse na frente dela. Aleluia. A pessoa só morre se Jesus quiser. É verdade. A morte não é mais forte do que o meu Senhor. Aleluia. O problema não é mais forte do que o meu Senhor. As circunstâncias não são mais fortes do que o meu e o seu Senhor. Aleluia. Só acontece se Ele permitir. Sim, Jesus. Se Ele não permitir, Ele vai fazer igual fez com essa mulher. Não chores. Eu imagino irmãos, que quando Jesus disse isso para ela, não chores, eu imagino que ela só ouviu Jesus falar, porque ela não sabia quem era Ele. Imagine não chores, quantos não chores ela ouviu? Desde da ida da casa até tirar ele da cidade. Quantos abraços ela não levou até o momento que ela encontrou Jesus? Quanta palavra talvez de ânimo, mesmo sabendo que nada poderia gerar um ânimo naquele momento tão doloroso. Então, não chores de alguém que ela não conhecia era um não chores. Só que a diferença é que Jesus, ele se moveu dentro de si com íntima compaixão. Ela não sabia o que iria acontecer. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus disse não chores, ele não estava do lado. Ele estava meio distante. Ele deve ter falado com voz alta para que todos ouvissem o que ele estava falando. Porque a Bíblia vai dizer, e chegando-se tocou no esquife. Quer dizer, havia uma distância ainda do não chores a tocar no esquife. Sim, Jesus. Então quando Jesus ele disse para a mulher, não chores, ele estava indo ao encontro dela. Porque Jesus ele viu a alma daquela mulher como se encontrava. E quando a Bíblia fala no versículo de número 14, e chegando-se, tocou no esquife. E o que aconteceu? E os que levavam pararam. É exatamente isso que Jesus queria que acontecesse. Que aquele momento fosse parado, interrompido, pausado, para que a história se revertesse. Aleluia. Talvez tem muitos que precisam de um milagre. Talvez tem muitos que precisam de algo da parte de Deus. E talvez alguns não estão nem clamando o nome dele, porque ainda não o conhece como ele é, ou ainda não foi lhe anunciado. Mas Jesus, quando ele tem uma obra, irmãos, ele se apresenta antes de a pessoa buscar ele. Jesus, irmãos, ele era perfeito em obras. Jesus, ele era perfeito. Talvez aqui no meio de nós, alguns não chegaram até Jesus. Jesus se apresentou. Talvez alguns não foram clamando, Jesus, entra com resposta na minha causa. Me falaram do Senhor para mim. Talvez alguns veio na casa do Senhor, ou ouviu uma mensagem da sua casa, e não tinha nem noção do quem era Jesus verdadeiramente, mas Jesus se apresentou através da mensagem, na direção do Espírito Santo, e tocou na vida dela, e ela presenciou o milagre. Aleluia. Tem muitas pessoas assim, porque Jesus ele age da forma que ele quer e com a circunstância que ele quer. Repara-se que quando Deus ele quis operar o milagre através de Jesus agora, Jesus, ele no seu ministério, ele veio mostrar agora para a humanidade a bondade e a misericórdia de Deus, a salvação. No ministério de Jesus Cristo, ele não precisaria curar os enfermos. Ele veio trazer agora para a humanidade a possibilidade de ser salvo, que era impossível e é impossível sem ele. Mas para confirmar que ele era o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo, aquele que os profetas anunciaram, que levou sobre si todas as enfermidades e doenças, ele veio junto com ele essa autoridade de curar.
expulsar demônios, levantar quem está caído, abrir a vista dos cegos, dar audição aos surdos, para ter confirmação que Ele é o Senhor, Aleluia. que havia de vir. Aleluia. Por isso que quando João Batista, quando já estava preso, ele manda os seus discípulos ir ao encontro de Jesus e vai perguntar para o Jesus Cristo, o Messias, se ele realmente é aquele que havia de vir. E em Lucas 7,18, Jesus, quando os discípulos de João Batista perguntam para Jesus, João Batista veio mandar perguntar se você é aquele que havia de vir, ou se devemos esperar um outro, outra pessoa. Jesus, no versículo 18 de Lucas 7, Jesus diz para João que os cegos vêm. Aleluia. Diz para João que os coxos andam. Diz para João que os leprosos são purificados e os surdos ouvem e aos pobres são anunciado o Evangelho. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Onde Jesus passava havia uma multidão de testemunho que certificava que Ele era aquele que estavam todos esperando. Aleluia, Jesus. E quando Jesus ele toca o esquife, quando Jesus ele toca o caixão, ele fala: esse comboio que está junto com essa mulher, chegou o momento de parar. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso é a palavra de Deus, irmãos. Nós cremos que a alegria vem pela manhã. Só que o tempo é do Senhor, não é nosso. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos para o Senhor. O Senhor ele não age com o nosso tempo cronológico. Sim. O Senhor ele age com o tempo dele para com a nossa vida. Aleluia, Jesus. E aquele movimento fúnebre parou naquele momento. E como nós já dissemos aqui, o próprio Deus fez com que a sua lei, a sua palavra, fosse quebrada naquele momento, para que Jesus demonstrasse autoridades até mesmo sobre a morte. Aleluia. Aleluia, Jesus. Lembra da morte de Lázaro? Deus permitiu para mostrar que o autor da vida era maior do que a morte. Sim, Jesus. A morte desse menino foi para mostrar que o autor da vida, o pão que desceu do céu, a água que mana, a água que jorra, a água que traz vida, iria operar um milagre na vida daquela mulher. Jesus, irmãos, Ele é o Todo-Poderoso. E quando Jesus toca o esquife, e os que levaram pararam, e Jesus ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Jesus falou para o menino, mas o menino estava sem fôlego, morto, totalmente morto. Eu imagino que todos pararam para ouvir e saber qual que seria o momento ali, a circunstância, o que iria acontecer. E a Bíblia vai dizer: e o defunto assentou-se e começou a falar. Porque Jesus ordenou que a vida entrasse no corpo daquele jovem de novo. Jesus permitiu que a vida entrasse, o fôlego da vida entrasse novamente naquilo que pela natureza e por circunstâncias da vida já era interrompido. Os irmãos estão entendendo? Tem coisas que por circunstâncias já é para ser perdido. Tem coisa que por circunstâncias vai ser normal a perda, vai ser normal a ida, vai ser anormal aquilo que vai gerar dor.
Mas quando Jesus ele entra, ele muda aquilo que era para ser na tua vida acontecer. Aleluia. Para mostrar que ele é o Senhor. Glórias a Deus. Jesus é aquele que opera milagre, irmãos. Aleluia. Jesus é aquele que opera sinais e maravilhas no meio de nós. Sim, Jesus. Não há nada impossível para o Senhor. Salmo 89, versículo 14. Olha o que vai dizer: justiça e juízo são a base do teu trono. Aleluia. Mas o que? Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. O salmista Davi está dizendo que a misericórdia de Deus e a verdade de Deus irão adiante dele. Sim, Jesus. Já está atingindo, já está operando, já está dando livramento, já está dando restauração, porque a misericórdia e a verdade irão adiante do teu rosto. Diante dele Deus já está operando. Quando Jesus disse: mulher, não chora, a misericórdia já estava chegando na vida daquele garoto que estava morto. Quando Jesus ele entrou naquela cidade de Naim, Jesus já estava já com a sua misericórdia já operando naquele momento. Aleluia, Jesus. Às vezes você não consegue, e o momento que você está agora nesse momento pode ser momento de choro, momento de perda, momento de desilusão, de desgosto, de angústia, mas a misericórdia de Deus já tem chegado antes que Jesus chegasse lá. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. A misericórdia de Deus ela chega antes, porque Ele é o Deus que muda a sentença. Oh, aleluias! Oh, glória ao nome do Senhor. O olhar de Jesus Cristo, meus irmãos, ele revela a compaixão. O olhar de Jesus Cristo, ele revela o amor, a compaixão, a misericórdia. O olhar de Jesus Cristo, ele revela o amor de Deus para com a humanidade. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós não vivemos mais uma vida natural, nós vivemos uma vida sobrenatural. Deus está no controle de tudo. Deus é a base da nossa vida. Deus é a estabilidade da nossa vida. A nossa vida agora está guardada no Senhor. A justiça e o juízo de Deus é a base do trono dele. Deus está no controle de tudo. Aleluia, Jesus. E o defunto se assentou e começou a falar. E entregou a sua mãe. O próprio Senhor Jesus entregou a sua mãe. Olha que coisa maravilhosa. O próprio Senhor Jesus entregou a mãe dele aquilo que tinha sido operado. E todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Aleluia. Irmãos, qual é a diferença de Jesus antes e de Jesus hoje? Nenhuma. O Jesus que nós pregamos há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que estamos pregando no tempo de hoje. Não na forma física, mas na forma espiritual de poder da mesma proporção. Jesus não está no físico, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, operando, fazendo a sua obra conforme aquilo que lhe aprai, conforme aquilo que lhe é através do projeto de Deus. O propósito de Deus continua da mesma forma, os cuidados de Deus continuam da mesma forma, a misericórdia de Deus continua da mesma forma, a graça da mesma forma. E a Bíblia vai nos dizer: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhas. Aleluia. Porque Jesus estava operando no meio do povo. Quantos milagres Jesus já tem operado na tua casa? Eu não falo milagres somente de vida, não, irmãos.
Jesus, ele não é só o Jesus que cura a vida, que restaura a vida, que levanta o defunto. Jesus é um criador, é aquele que cuida de tudo. Quais são os milagres que Jesus tem feito na tua vida? Temos testificado dos milagres de Deus? Temos testificado do que Deus tem feito dentro de nós, da transformação? Temos testificado do pão nosso de cada dia que Jesus tem nos dado? Temos testificado da saúde que Deus tem nos dado? Temos testificado daquilo que é por livramento do Salmos 91, que nos diz que nem uma peste, nem o laço do passarinheiro vai nos atingir? Vivemos o milagre de Deus todos os dias, porque nós somos o seu povo. E até para aquele que não reconhecem ainda, a misericórdia de Deus está chegando naqueles lares e operando. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é estarmos na presença de Jesus Cristo, irmãos. Jesus está no meio de nós. Em breve Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Aleluia, Jesus. E aquilo que ainda é por dor, por sofrimento e angústia, lá no céu não vai ter mais isso. Lá no céu vai ser gozo de alegria na presença do Eterno. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, neste momento, ó Pai, porque o Senhor é aquele que vive e reina para todo sempre. Louvor, honra e glória seja dada, Senhor, ao teu nome, eterno Deus e Senhor e senhores. Tu és aquele, ó Pai, que tem todo o poder para operar, Senhor meu Pai, da conformidade que lhe aprai, daquilo que o Senhor já tem por propósito, tanto na minha vida, tanto na vida dos meus irmãos, ó Pai. A causa é impossível, Senhor. Ó Deus, existe algo impossível que o Senhor não possa fazer? Ó Deus, a tua palavra diz que não. Tudo o Senhor pode fazer, ó Pai. Basta nós crermos, ó Deus, e confiarmos no Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos.